Olá, graça e paz. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive, uma igreja que tem a visão do Todo-Poderoso. Temos recebido uma palavra profética e eu quero repercuti-la, trazendo a você, segunda, terça e quarta, o culto de Réveillon do nosso ministério. Que momento tremendo e maravilhoso. O Senhor revelou ao profeta das nações palavras específicas, palavras fortes, palavras de vida, e você durante estes dias vai poder entender que Deus tem um plano para a sua vida, um plano perfeito, e que através das palavras reveladas você tome posse e diga: eu quero isto para a minha vida, eu recebo isto para a minha vida. Então vamos ao altar da Igreja Cristo Vive, ao Réveillon 31 de 17 para 2018. Eis a palavra, eis o que Deus disse, assim diz o Senhor. Visão de Deus para a sua igreja. No livro do profeta Zacarias, o Senhor começa revelando. Capítulo 10, versículo 12. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no meu nome, diz o Senhor. Que esta palavra seja a chave que abrirá as profundezas do coração de Deus para revelar à igreja o que será o ano de 2018. Meus amados, daqui a poucos minutos chegará o ano de 2018. A pergunta que sempre está no coração de todos é: o que eu posso esperar para um novo ano? O que eu posso planejar para viver de janeiro a dezembro? Você sabe que poucas pessoas estabelecem alvos e metas para a sua vida. A maioria das pessoas simplesmente aí fora deixam a vida acontecer. Vivem o mesmo, a mesmice, todos os anos. Mas eu quero dizer à igreja que viver o mesmo todos os anos não reflete o pensamento bíblico de Deus. Você tem que aprender a viver a partir de hoje dentro de uma visão espiritual. E a pergunta é agora: qual é a visão de Deus para a nossa igreja? Para estas milhares de pessoas que fazem parte desta comunidade aqui, são 15 mil membros, para dezenas de igrejas nossas espalhadas pelo Brasil e grupos espalhados pelo mundo. Qual é a visão de Deus para 2018? Meus amados, eu tenho recebido uma visão muito gloriosa de Deus para o futuro da nossa igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando de paredes, isto é um santuário. Igreja, eclésia, são aqueles que foram chamados por Deus, foram tirados do mundo para viver no reino. Então, durante esses últimos dias, aconteceu comigo o que aconteceu com o profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Com muito temor, amados, comecei em julho uma busca, assim eu faço todos os anos. São dias angustiantes, são dias muito difíceis para o profeta da igreja, para entender exatamente, para ouvir o que Deus tem
Porque, irmãos, nós estamos aqui sabendo que milhares e milhares de pessoas, centenas de ministérios dependem desta palavra. Então, o Senhor começou-me a dar visões, e a primeira visão mais forte foi uma visão do trono. Em Apocalipse 4:5, João disse: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono ardem as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amados, na minha busca, eu vi este trono, eu vi relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões tem a ver com o que, apóstolo? Tem a ver com revelação da palavra de Deus. Tem a ver com avivamento. Tem a ver com o mover extraordinário de Deus. Então hoje, eu quero profetizar acerca desta visão, acerca do que o Senhor Deus vai fazer através do seu povo e com o seu povo. E claro, com temor e tremor lhe digo que o Espírito deixará bem claro esta noite quais os propósitos que levarão o povo a ser forte, a viver uma vida santa, a conhecer verdadeiramente a sua glória. E desta revelação e destas visões nasceram as 3 mensagens. Aqui eu preguei quarta-feira passada, aqui eu preguei esta manhã e que vou dar continuidade agora. Então o profeta Zacarias disse assim, 9, 10 a 12: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, igreja, por causa do sangue da tua aliança, eu tirei os cativos, os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai, ó fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Então esta noite o Senhor começa por revelar que no nosso ministério não haverá ninguém cativo, não haverá nenhum prisioneiro, não haverá ninguém algemado, acorrentado por absolutamente nada. E ouça, Deus está anunciando que vai te restituir em dobro tudo. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Zacarias 9, 16 e 17. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa que resplandecem na terra dele. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Versículo 17: pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Provisão de Deus, provisão de Deus. O Senhor disse: vocês são pedras preciosas desta coroa, desta vida que Deus quer que você viva, reinando em vida. Deus quer que você reine em vida. Então a visão para a igreja é gloriosa, a visão para a igreja é brilhante, é resplandecente, ela é consistente. Miqueias disse isto, Miqueias 4, 1 a 5: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. O Senhor está falando que muita gente chegará aos nossos ministérios. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Esta é a função da igreja, ensinar os caminhos para que andemos nas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Ele julgará entre muitos povos, corrigirá as nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o diz. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, diga glória a Deus, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Segurança da salvação. O Senhor diz à igreja: vou restituir tudo. Eu creio, eu tomei posse. Eu preciso de ver isso na minha vida. Depois o Senhor disse: vocês são como uma pedra preciosa nessa coroa, direito de reinar em vida. Agora o Senhor está dizendo: olha, vocês serão sempre e andarão sempre no nome do Senhor. Significa a segurança da salvação. Ageu 2, 6 a 9 diz: pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Você vai ver a glória de Deus na igreja a cada dia. Você vai ver a glória de Deus na tua vida a cada dia. Versículo 9, 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Provisão, amados, riqueza, transferência do mundo para o povo de Deus. E a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar eu darei paz. Diga: eu recebo essa palavra. Haverá muito mais glória em 2018 do que houve em 2017. Efésios 2:19 diz a palavra do Senhor: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Versículo 20: edificados sobre fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Segurança da vida espiritual. Temos uma vida alicerçada sobre a rocha. Temos uma vida alicerçada sobre os apóstolos e os profetas. Então, Deus nos salvou, e Ele não nos salvou apenas para vivermos uma rotina religiosa. Ele quer que as nossas vidas impactem a vida desta nação e das nações. Miqueias 5, 7 e 8 diz: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. Versículo 8: o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos das ovelhas, o qual, se passar, as pisará e as despedaçará, sem quem as livre. O Senhor está dizendo que o governo dele estará protegendo as nossas vidas. Deus nos chamou para aspirarmos a sua grandeza neste ano 2018, sermos fortes, sermos poderosos, sermos guerreiros ousados, sermos um povo que brilha no meio dessas trevas da nossa sociedade. Zacarias 10, 6 a 7: fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. Serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Versículo 7: os de Efraim serão como um valente, seu coração se alegrará como pelo vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Esta intimidade, esta relação proposta por Deus para a sua igreja. Então a visão do Senhor para a sua igreja é de um grande exército, armado de armas espirituais, revestidos da armadura de Deus, um povo disciplinado,
um povo que conhece sua missão, um povo que é cheio de zelo, um povo pronto para a batalha. Josué 2,7 diz isso: Joel, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não haverá vidas desviadas, haverá vidas focadas em Deus, haverá vidas como guerreiros, como valentes. Amado, tu és um valente de Deus. Amada, tu és uma guerreira de Deus. Tu vais subir muros, tu vais ultrapassar obstáculos e dificuldades. Zacarias 10, 8 a 10. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com os seus filhos e voltarão. Versículo 10. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Trá-los-ei da terra de Gileade e de Líbano, e não se achará lugar para eles. Versículo 12. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Muitos que estão aí desviados, 15 milhões voltarão para as igrejas, voltarão buscando a face de Deus, amado. Então a igreja é gloriosa, a igreja será uma igreja resplandecente, forte, unindo pessoas à volta do mundo, cheia da glória da presença de Deus. Eu recebo isso para a nossa igreja. Agora, uma palavra de advertência aos pregadores e aos líderes e aos pastores. Deus tem um cuidado muito especial com o seu rebanho. O rebanho é de Deus, não é do homem. O rebanho foi comprado e resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele deu a vida pela sua noiva. A igreja não é posse de um homem. Ai daquele que tocar na noiva do Senhor. Então o Senhor manda dizer aos pregadores, aos líderes daqui do Brasil e do mundo, Zacarias 10, 2 a 3, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas aflito, porque não há pastor. Você sabe quantos milhões de pessoas estão aí fora aflitas, desviadas, como que não tivessem pastor? Versículo número 3: contra os pastores se acendeu a minha ira, castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Amado, eu tenho consciência disto que está aqui dito. A igreja é de Deus. A igreja não pode ser dirigida por um bode guia. A igreja tem que ser dirigida por pastor, com temor e tremor de Deus. E eu quero dizer a você que muitas vezes está me ouvindo à distância e que olha para a igreja como se fosse sua possessão. A igreja é de Deus. Você não pode intimidar as ovelhas, você não pode ameaçar as ovelhas. As ovelhas foram compradas pelo sangue de Jesus. Não diga nunca mais a uma ovelha que ela perdeu a salvação, porque salvação não se perde. João 1, 13, 16 disse: em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor. O pastor não é mais do que Deus, nem o enviado é maior daquele que o enviou. O maior, o cabeça, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Então, como igreja, nós vamos focar nesta visão de Deus. Não seguiremos outra visão. Deus tem planos perfeitos para a igreja, e isto vai ser a nossa prioridade. Nós vamos investir tempo, energia, recursos em coisas eternas. Filipenses 3,12. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Prosseguir. Amado,
quem vence é o perseverante. Não é o mais inteligente que vence, é o perseverante que vence. É aquele que tem atitudes de fé, aquele que é ousado, esse que vence. E ele diz, eu prossigo. Vamos daqui a pouco tempo, daqui a 1h30, chegará 2018. É tempo de prosseguir. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, julgo não havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu quero deixar esta recomendação à igreja. Deixe 2017 ser sepultado daqui a 1h30. Deixe, passou. Agora, você esquecendo-se das coisas que para trás ficam, avance. Avance para o que está diante de você, porque há coisas muito grandes para você e eu conquistarmos. Amado, nós temos potencial, nós temos o reino, nós temos um chamado. Nossa cidade, nosso país e o mundo podem ser diferentes a partir desta noite, por causa do povo que está recebendo estas profecias. Nós estamos alicerçados sobre rocha, sobre fundamentos seguros, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 1:9. Irmãos, quanto a mim, irmãos, apegada à palavra fiel, que é segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. Quando você conhece a palavra, quando você tem olhos iluminados, você tem poder para exortar e tem poder para convencer aqueles que te contradizem. Um povo que vai começar a viver um novo ano. Nós vamos tomar posse da visão de Deus para a igreja. Nós vamos nos submeter a esta visão. Salmo 48, 1-3 disse: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo, sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, a igreja, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Que Ele esta noite, ao receberes agora a palavra profética do ano de 2018, o Senhor se faça conhecer e Ele te revele a plenitude desta graça maravilhosa e que tu encontres nele o refúgio, a segurança. Não visão de Deus para a sua igreja. Estamos de volta para encerrar o nosso programa nesta segunda-feira e eu quero agradecer a Deus porque eu posso trazer a público, e eu farei amanhã e depois, esta mensagem transformadora, mas acima de tudo, um sopro de Deus, uma revelação de Deus, um oráculo de Deus para aqueles que são fiéis e creem na voz de Deus. Eu quero lembrar-lhe que terça e quarta-feira você não pode perder a sequência deste culto de Réveillon do dia 31. Foi uma bênção, mas acima de tudo, foi a voz de Deus entre nós. Quero terminar o programa deixando o meu telefone de contato 30 17 90 90, lembrando que hoje à noite, às 7h30 da noite, teremos uma grande e poderosa, a primeira grande e poderosa reunião de oração, confissão e milagres do nosso ministério, com o Bispo André e a Bispa Cristiane. E lembrando que quarta-feira, dia 10, o apóstolo estará na igreja para mais uma noite de revelação dentro da visão do Todo-Poderoso. Telefone 30 17 90 90, o nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles. Quero agradecer a Deus por termos tido um Réveillon tremendo, maravilhoso. Quero agradecer a Deus publicamente pela provisão, por tudo que Deus manifestou de grandioso, de bondoso, de misericordioso neste ano que se passou, e a convicção de que este ano 2018 será ainda muito melhor. Ao povo da Igreja Cristo Vive, que é selo do meu apostolado e participa ativamente, dando suporte a esta programação, e a minha saudação ao empresário Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, donos do Turbomil, Vila Emília Mesquita, que são coluna deste ministério de evangelização
pelos canais de televisão. Você que mora na Baixada, por favor, é lá que você deve fazer as suas compras. Será uma bênção de Deus. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, de todo o governo da igreja, da nossa equipe de televisão, nós dizemos, viva na visão do Todo-Poderoso. E amanhã, neste horário, não perca, por favor, a segunda parte da mensagem. Graça e paz.